Oi, eu sou o aluno Carlos Eduardo, do terceiro B, e eu vou falar sobre o reino Plantê. Esse reino que é caracterizado por organismos autotróficos que produzem o próprio alimento e são seres fotossintetizantes. Eu vou falar sobre as classificações desse, desse reino, desse reino, as briófitas, pteridófitas e gimnospermas e angiospermas. São grupos de plantas que são diferentes em sua estrutura e forma de reprodução. Ao contrário dos animais e dos fungos, as plantas têm muito tempo de evolução e, portanto, uma diversidade bem maior na sua taxonomia, né? Vamos começar pelas briófitas. As briófitas são um grupo de plantas mais simples e antigos, que não possuem sementes, nem flores, vasos condutores. Elas incluem o musgo, as hepáticas e as antóceras. Características: são plantas pequenas, não possuem vasos condutores, como eu já citei. Depende da água para se reproduzir. A água é um ambiente melhor para elas. Elas, inclusive, vivem nesse ambiente. Mais escuros, úmidos. Classificação: compreende os musgos, hepáticas e antóceras, sendo encontradas em ambientes úmidos e sombreados, como eu já disse. Importância: briófitas contribuem para manter o equilíbrio ecológico, pois são pioneiras na recolonização de ambientes degradados, ou seja, são as primeiras plantas a fazerem parte da reconstrução de um ambiente que foi degradado, seja por um desastre ambiental qualquer. As pteridófitas. As pteridófitas são uma classe de plantas vasculares que são divididas em duas ordens: os licofitos e os selaginossofitos. Elas incluem a samambaia como principal, entre outras plantas. Características: as pteridófitas possuem vasos condutores, diferente das anteriores, as briófitas. A reprodução é feita por esporos e alguns exemplos, como eu falei, são a samambaia e as cavalinhas. Classificação: compreende as samambaias de licofitas, cavalinhas, sendo encontradas em diversas regiões do mundo, inclusive no Brasil, que muita gente tem samambaia. Pteridófitas contribuem para a formação de solos, além de serem usadas como medicamentos e na decoração. Decoração que a gente vê esse pessoal que tem muita samambaia em casa, por uma questão estética. E medicamentos, elas são usadas nos laboratórios para produção de diversos tipos de remédios. As gimnospermas. Gimnospermas são plantas com sementes sem flores, que evoluíram a partir das pteridófitas. Este grupo inclui as coníferas, e ginkgos. Características: as gimnospermas são plantas com sementes expostas em estruturas como os cones, possuem vasos condutores e pólens, inclui coníferas, cicadeias, ginkgon, como eu já falei, sendo encontradas principalmente em regiões de clima frio. Ou seja, são aquelas, por exemplo, as coníferas, elas têm uma estrutura toda feita para neve ir caindo. E isso é uma adaptação que ela tem para lugares frios. Importância: os gimnospermas são importantes na indústria madeireira
e fornecem matéria-prima para móveis, papel e construção civil. Ou seja, se elas são importantes para a indústria madeireira, que extrai essa madeira, processa essa madeira para que virem móveis para escritórios ou coisa parecida. Angiospermas. Angiospermas, ou plantas com flores, são o grupo mais diversificado de plantas, com aproximadamente 250 mil espécies. Elas produzem flora e sementes e possuem uma estrutura reprodutiva bastante complexa, bem complicada. As características são: as angiospermas são plantas com flores e frutos. Elas são conhecidas por isso. Possuem vasos condutores e sementes protegidas por um ovário. Isso daqui é novidade. Classificação: abrange a maioria das plantas terrestres, incluindo monocotiledôneos e dicotiledôneos. Diferenciação: a grande diversidade de flores e frutos é uma característica marcante das angiospermas, tanto que é a característica principal desse grupo. Importância: angiospermas são essenciais para a vida na Terra, fornecendo alimento, matéria-prima, desempenhando papel crucial na polinização. Talvez essa daqui seja o grupo mais importante para a gente, ser humano. Que elas fornecem vários materiais para a nossa vida cotidiana. Diferenças essenciais: pteridófitas, vasos condutores, reprodução por esporos, sem flores. Gimnospermas, sementes expostas, cones, sem flores. As flores só vêm agora. Angiospermas, flores, frutos, sementes protegidas no ovário. Agora vamos só para um extra. A importância das plantas na biodiversidade. As plantas são essenciais para a manutenção dos ecossistemas e abrigam uma rica variedade de espécies. Ou seja, para que um ecossistema continue existindo, é muito importante que as plantas continuem existindo. Porque tem toda uma fauna, uma flora lá. Uma fauna, uma flora que precisa existir em conjunto. Vários animais que precisam dessas plantas e as plantas também precisam dos animais. Oxigênio. Através da fotossíntese, as plantas produzem oxigênio, tornando possível a vida de outros seres vivos. Isso é uma característica muito importante das algas, que a fotossíntese delas produz muito oxigênio para o mundo inteiro. As algas basicamente sustentam o mundo inteiro. Não a Amazônia, como todo mundo pensa. A Amazônia é muito importante, mas ela é muito importante para o próprio eixo dela. Alimentação. As plantas fornecem alimentos como frutas, legumes